Então, é 16 de agosto de 2021, né? Está dando início à aula sobre o sistema constitucional financeiro, tá? Então, pessoal, como eu falei aula passada para vocês, né? O direito financeiro, né? É o direito, é o ramo do direito, digamos assim, que estuda, né? Que tem como objeto de estudo, né, a forma com que o Estado, em acepção lata, né? Porque pode ser tanto a União quanto os Estados-membros da Federação, quanto o Distrito Federal e quanto os municípios, né? Então, os entes federados, como eu expliquei lá passada para vocês, né? Tem aqui na tela, né? Deixa eu só inverter aqui. Fica melhor para vocês. Vou puxar vocês aqui para baixo. Vou levar a tela aqui. Estão vendo a tela aí? Estão vendo, gente? Não, eu Tá não. pequeno, professor. Tá bem pequenininho. E agora? Agora sim. Agora sim. Mas tá meio escondidinho. Traz um pouquinho para a esquerda. E mais um tiquinho. Aí, deu. Tá aqui. Então, como eu falei uma passada para vocês, né? O Estado Federal Brasileiro, ou seja, a República Federativa do Brasil, ela está plasmada na Constituição Federal. E, internamente falando, a República Federativa do Brasil, o Estado Federal Soberano Brasileiro, se apresenta através de 4 diferentes tipos de pessoas políticas de direito público interno, todas elas dotadas de autonomia constitucional, quais sejam a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, a União, com jurisdição em todo o território nacional, território esse dividido regionalmente entre os estados e o Distrito Federal, e o território dos estados é dividido em municípios, que são os poderes locais. Então, nós temos essas 3 esferas, né, de governo, digamos assim, no Brasil, né, de estado, né, um que abrange toda a República, depois os poderes locais, através dos municípios, e os poderes regionais, através dos estados e do Distrito Federal. Pois bem, o Estado, né, as pessoas políticas, elas precisam de dinheiro para realizar suas funções, ok? Sem dinheiro, ninguém faz nada nesse mundo, né? Então, os entes federados, né, as pessoas políticas dotadas de autonomia constitucional, as pessoas políticas de direito público interno, elas vão precisar de dinheiro para exercer suas funções. E o direito financeiro, né, é o ramo do direito que estuda a forma com que o Estado lida com o seu dinheiro. Então, como é que o Estado recebe dinheiro? Como é que o Estado gasta o dinheiro? Então, tudo isso vai ser objeto de estudo do direito financeiro, tá ok? Então, seriam as finanças públicas, né? O direito financeiro, ele vai estudar as finanças públicas, né? A forma com que o Estado lida com o dinheiro. São regras, tá? Que disciplinam, porque, veja, gente, nós, dentro do Estado Democrático de Direito, nós vivemos sobre a égide do princípio da legalidade, como eu falei ela passada para vocês. E dentro do princípio da legalidade, o que acontece? As pessoas, né, e o próprio Estado, as suas condutas são regidas pelas leis, pelas regras que estão nas leis. Então, quando o Estado vai manipular o seu dinheiro, ele também tem que respeitar as regras que estão nas leis, tá ok? O Estado, ele não pode receber dinheiro da forma que ele pretender e nem gastar da forma que ele pretender. Tudo isso vai ser regulamentado através de lei, ok? Então, esse que é o objeto de estudo do direito financeiro. Estudar as regras e princípios que regem o manejo do dinheiro pelo poder público. E aí, uma característica do nosso ordenamento jurídico, tá? Que eu já falei ela passada para vocês também, vou refrisar mais agora, é o seguinte: a Constituição Federal, aqui no Brasil, ela estabeleceu uma série de regras e princípios que têm que ser obedecidos por todas as pessoas políticas no manejo do dinheiro público. Então, nem todos os países são assim, tá ok?
Tem países que a Constituição estabelece apenas alguns princípios, mas o Brasil não. O Brasil, nós temos uma série, um capítulo inteiro da Constituição tratando só sobre finanças públicas. Então, o direito financeiro nesse país, assim como o direito tributário, ele é eminentemente constitucional, tá ok? Porque a Constituição Federal, ela despende diversos artigos para tratar só desse assunto, tá ok? Então, hoje aqui nessa aula, nós vamos ver quais são as principais diretrizes apontadas pelo sistema constitucional financeiro que estão lá na Constituição, como o próprio nome já diz, ok? Então, o sistema constitucional financeiro, né, é um complexo de princípios e regras que regem o manejo do dinheiro pelos entes federados, tá ok? Pelo dinheiro público. E quais são esses principais princípios e regras, né? Então, vamos lá. É o que eu estou chamando de diretrizes, tá ok? A primeira diretriz, gente, ela diz respeito ao orçamento público. Porque, veja, dentro do direito financeiro, as chamadas leis orçamentárias, e nós vamos ver que existem 3 tipos de leis orçamentárias, tá? As leis orçamentárias, elas são a viga mestre do direito financeiro, tá? Por que as leis orçamentárias são a viga mestre do direito financeiro? Dá uma olhada para mim aqui na tela, ó. Suponhamos que eu seja o ente público, tá ok? E esse ente público, ele vai ter que ter anualmente um orçamento público. E o que o orçamento vai prever? Ele vai prever receitas públicas, tá ok? E despesas públicas, tá ok? Então, vejam, toda pessoa política e essas autarquias, a Universidade de Taubaté não foge dessa regra, anualmente, ela tem que criar uma lei, tá ok? Que é a chamada lei orçamentária, que é a lei que vai prever o ingresso de dinheiro aos cofres públicos, vai prever as receitas públicas, tá ok? E as despesas públicas. Então, a lei orçamentária, ela é muito importante porque é ela que regulamenta todas as despesas públicas. Porque, vejam bem, quando a gente fala em lei orçamentária, gente, qual é a natureza jurídica da lei orçamentária? Existe um debate muito grande na doutrina acerca da natureza jurídica da lei orçamentária. E por que existe esse debate? Porque, vejam só, com relação às receitas, vocês concordam comigo que a lei orçamentária é uma mera previsão? Porque nós vamos ver adiante que existe um princípio que norteia as leis orçamentárias, que é o princípio da prevalência. Ou seja, a lei orçamentária tem que ser criada num ano para entrar em vigor no outro ano. E é isso que se quer. Nem sempre é isso que ocorre. Por exemplo, esse ano, a lei orçamentária aqui no Brasil foi aprovada alguns meses atrás, tá ok? Nós passamos vários meses desse ano sem lei orçamentária, tá? Mas, via de regra, o que a Constituição quer é que a lei orçamentária seja aprovada antes que ela entre em vigor, ou seja, ela é aprovada num ano para entrar em vigor no outro. Com relação a receitas, gente, vocês concordam comigo que as receitas são mera, digamos assim, expectativa? É uma mera previsão, porque as receitas elas podem ou não se concretizar. Aliás, elas podem muitas vezes ocorrer num volume maior do que o previsto. Receita pública e orçamento é mera previsão. Por exemplo, no ano da pandemia, a receita tributária caiu para caramba, né? Então, havia uma previsão de arrecadar X com tributo, terminou o ano e arrecadou X menos Y. Tá ok? Por quê? Porque a receita tributária caiu. Tá ok? Então, vejam que dentro do orçamento público, quando eu falo em receitas públicas, eu estou falando em meras previsões. E aqui, se vocês me permitem, eu vou puxar um gancho, porque é o seguinte, ó, quando eu falo em receitas públicas, a doutrina costuma falar em receitas públicas originárias e receitas públicas derivadas, tá? Receitas públicas originárias, tá? São receitas públicas onde o poder público ele recebe dinheiro porque ele atua
no mercado tal como uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma pessoa de direito privado. Então, por exemplo, esse é um exemplo clássico, tá? Se alguém aqui nessa sala tiver ações da Petrobras, não sei se vocês viram, mas a Petrobras acabou de anunciar um lucro recorde no último trimestre, né? De, se não me engano, 40 bilhões de reais. Desses 40 bilhões de reais de lucro que ela anunciou, ela vai ter que distribuir dividendos para os seus acionistas, ok? Existe um percentual mínimo do lucro que a lei da sociedade anônimas obriga que as empresas de sociedade anônima têm que distribuir, tá ok? Então, quando uma sociedade anônima divulga um lucro líquido, um percentual desse lucro líquido, obrigatoriamente, ela tem que distribuir para os seus acionistas. Perfeito. Quem é o acionista majoritário da Petrobras? É a União. Então, vejam, a Petrobras acabou de anunciar um lucro recorde. Esse lucro recorde vai ser distribuído, não ele inteiro, uma parte desse lucro recorde vai ser distribuído aos acionistas. Dentro desses acionistas, a União vai receber dinheiro. Será que a União, no seu orçamento, previu que ela ia receber essa quantidade de dividendos tão alta da Petrobras? Porque foi um lucro recorde, né? Aliás, foi um lucro derivado de uma operação de venda da Petrobras. Ela vendeu acho que uma distribuidora, não sei, ela vendeu um ativo dela e oferiu lucro através da venda do ativo. Não foi nem com atividade de distribuição de combustíveis. Bom, seja como for, percebam, esse lucro não me parece que já estava previsto na lei orçamentária, mas ele vai entrar, tudo bem? Então, a receita ela pode extrapolar o previsto, como ela pode não ser o previsto. Beleza. Essa receita que a União vai receber, fruto de dividendos da Petrobras, são receitas originárias, tá ok? Porque ela está recebendo um dinheiro, um dividendo, como se fosse uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de direito privado, tá ok? Agora, existe uma outra forma de obter receita pelos poderes públicos, que são chamadas receitas derivadas, que são as receitas tributárias, que vai ser o nosso objeto de estudo a partir da semana que vem. Aí sim, nas receitas tributárias, o poder público ele tem o chamado poder de tributar. Então, ele impõe a nós, né, aos senhores, a mim, as pessoas políticas, pessoas jurídicas, desculpe, tá, a obrigação de pagar tributos. E aí nós vamos ver como é que funciona essa obrigação de pagar tributos. Por hora, eu só quero mostrar para vocês que dentro do direito financeiro, né, a gente vai ter direito financeiro, aí vai lá, orçamento público, receitas públicas. Dentro das receitas públicas tem receitas originárias e derivadas. As receitas derivadas são as receitas tributárias. Isso para mostrar para vocês que, em última análise, o direito tributário ele está inserido dentro do direito financeiro. Tá ok? Aliás, se nós estivéssemos na década de 50, na década de 60, essa disciplina seria direito financeiro. Vocês iriam estudar direito tributário dentro da cadeira de direito financeiro, tá? Porque o direito tributário nada mais era do que uma parte do direito. Aliás, nada mais é, né? Porque o direito tributário continua inserido nas receitas derivadas, ok? Só que tem uma questão. O direito tributário ele ganhou muita relevância, ele ganhou muita importância. Então, como ele ganhou toda essa importância, porque mexe, né, no cofre, no patrimônio das pessoas, então, hoje, o direito tributário ele é estudado como se fosse um ramo autônomo do direito, tá, ok? Mas nada mais é do que uma parte do direito financeiro. O mesmo acontece com o direito processual, né, gente? O processo, antigamente, ele é estudado dentro do direito civil. Já ouviram falar disso? Já falaram isso para vocês? Sim. Né? O Savigny, né, que é um civilista, né, ele falava que o processo é o direito armado à guerra. Né? Então, antigamente, entendia-se, né, que o processo era um capítulo do direito financeiro. E aí, a matéria processual, o processo ficou tão importante, tão relevante, que hoje ela é estudada de forma separada e possui métodos e princípios distintos do direito civil. Tá ok? Aliás,
eu usaria dizer que hoje que o processo talvez seja até mais importante do que o direito civil, né? Não diria mais importante, né? Mas assim, se você sabe que você tem o direito, mas se você não sabe como é que você persegue esse direito, de que adianta você ter o direito, né? E o direito processual é exatamente isso, né? É a técnica através do qual você é capaz de mover o aparato jurisdicional do Estado para receber aquele direito que você argue, que você possui. Tudo bem? Nós vamos ver isso na segunda aula de hoje. Bom, então olha só, dentro da lei orçamentária, as receitas públicas são meras previsões, ok? Mera previsão. Agora, se as receitas não se concretizarem, eu vou ter problemas, concorda comigo? Porque o outro lado da lei orçamentária são as despesas públicas. E aí vocês sabem que eu tenho que calcular as despesas conforme a minha receita, não é isso? A nossa vida é assim, né? Quem gasta mais do que ganha vai ter problemas, não é isso? Então, o que acontece? Quando eu tenho despesa, eu tenho uma despesa na medida que eu tenho receitas. Se aquela receita não se concretiza, eu vou ter um déficit, percebe? Agora, aí eu tenho um problema. E aí eu tenho que fazer um negócio chamado contingenciamento, ok? Agora, se a minha receita extrapola, ou seja, se a minha receita é superior à que eu previa, aí não tem problema nenhum. Aí basta eu fazer uma emenda à lei orçamentária para eu dizer onde é que eu vou gastar aquele dinheiro arrecadado que não esperava arrecadar, tá ok? Durante o ano passado, né, 2020, né, o ano da Covid, nós tivemos um sério problema de ordem de direito financeiro, né? Por quê? Porque as receitas não se concretizaram, né? Porque houve um estancamento, né, da atividade econômica, né? A atividade econômica deliberadamente, ela foi, digamos assim, ela foi, como que eu poderia usar, que palavra que eu poderia usar? Ela foi restrita, né? As pessoas, as empresas não podiam funcionar, né? Aconteceu algo muito interessante, né? Eu trabalho no centro da cidade e eu me lembro que isso ficou marcado no começo da pandemia, que era uma terça-feira, uma terça-feira comum, eu abri a janela do meu escritório, olhei para a rua, estava tudo fechado, não tinha ninguém na rua, né? E, pô, era uma terça-feira, cara, um dia de semana qualquer. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Achei aquilo extremamente estranho, né? Mas ocorreu. Então, o ano passado, as receitas caíram muito. E as despesas, pelo outro lado, subiram muito. Por quê? Porque nós tivemos despesas com saúde que não estavam previstas, né, em função da Covid. E isso causou um déficit orçamentário monstruoso, né, que, em última análise, acabou desvalorizando nossa moeda, tá ok? Então, quando a gente estava lá no governo PT, né, que tínhamos um déficit orçamentário de 10, 15 bilhões de reais, hoje nós temos déficit orçamentário de 100, 200, desculpa, 6, desculpa. Na época da Dilma, a gente tinha um déficit de 100 bilhões de reais. E aí foi um alvoroço. O ano passado nós tivemos um déficit que beirou 700 bilhões de reais. Foi uma coisa assim totalmente fora do normal, do normal, né? E agora o que se quer precisa recuperar o caminho, né? Então aí tem essa reforma tributária que eles estão votando, né? Que eles estão discutindo, que nada mais é do que o aumento da carga tributária, tá? Pelo que eu vi até agora, a reforma tributária não está tocando em nenhum ponto estratégico, não quer resolver nenhum problema. Quer resolver só o problema de caixa do Estado, aumentando a carga tributária. Mas esse é um problema que nós vamos estudar mais para frente, tá ok? Bom, com relação às despesas públicas, gente, na lei orçamentária, aí eu já quero dizer para vocês o seguinte, existe uma regra de ouro na lei orçamentária, que é o seguinte, o poder público ele não pode realizar uma despesa se essa despesa não estiver prevista na lei orçamentária. E aí, muita pouca gente sabe disso, né? E isso traz para nós a importância da lei orçamentária, né? A gente acha que quem governa é o Bolsonaro, né? É o presidente, é o governador, é o prefeito. Realmente, eles governam, mas eles só podem gastar o dinheiro onde a lei orçamentária dispor, percebe? O chefe do Poder Executivo, ele não tem liberdade para gastar o dinheiro público onde ele, chefe do Poder Executivo, achar mais pertinente. Por quê? Porque ele só pode gastar o dinheiro público onde
a lei orçamentária determinar para ele. Ok? É claro que dentro dessa lei orçamentária ele vai ter uma certa margem para manobra, né? Mas só isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que na lei orçamentária do município de Taubaté tenha previsto lá 5 milhões de reais para manutenção de vias públicas. Então, eu tenho lá 5 milhões de reais para manutenção de vias públicas. Vejam, quais são as vias públicas que eu vou fazer recapeamento? A lei orçamentária não diz, percebe? Então, o prefeito, né, junto com o departamento de obras do município, ele vai chegar e falar assim, olha, eu tenho 5 milhões para gastar com manutenção de vias públicas. Ele vai dividir 5 milhões em 12 meses, vai dar aí uns 400 mil reais por mês. Aí esses 400 mil reais ele vai gastando. De que forma? Aí ele vai, aí é dele, entendeu? Para saber quais as ruas que vão ter os buracos tapados. Entenderam? Então, dentro da lei orçamentária, é claro que o Poder Executivo possui um espaço para manobrar, mas ele não pode gastar o dinheiro público, ele não pode realizar, olha o que eu vou dizer, ele não pode realizar uma despesa pública sem que essa despesa pública esteja prevista na lei orçamentária. Isso é uma regra de ouro, tudo bem, cara? Em direito financeiro. Tá? Inclusive, ele pode responder por improbidade administrativa, e vocês vão ver isso na lei orçamentária, na lei de responsabilidade fiscal. Quando vocês forem fazer o estudo lá da lei de responsabilidade fiscal, vocês vão ver que a lei de responsabilidade fiscal, né, ela visa responsabilizar o gestor público na manutenção do dinheiro público. Por exemplo, impedindo que ele gaste mais dinheiro em época de campanha, né, que era uma coisa muito comum no Brasil, né? Chegava a época de campanha, o poder público ia lá e saía gastando dinheiro a rodo, né? Porque ele queria se reeleger, tá ok? Bom, é claro que existem algumas exceções dessa regra e nós vamos ver isso, tá ok? Mas, em suma, o orçamento público é isso. Eu não tenho muito tempo para falar para vocês, eu já vou partir logo para falar dos princípios orçamentários, tá? E dos três tipos de leis orçamentárias para a gente continuar. Então, olha só. Gente, o princípio da legalidade, tá? Ele não é nenhum princípio de ordem orçamentária, tá ok? O princípio da legalidade é um princípio que norteia a própria estrutura do Estado Federal brasileiro, né? Da República Federativa, do nosso Estado democrático e de direito, tá ok? Então, nós vivemos sob a égide do princípio da legalidade. O Estado só pode impor regras à sociedade através das leis. É verdade, né, que a Covid abalou as nossas estruturas, né? Porque eu acabei de dizer para vocês, né, que a atividade econômica foi restringida, não é isso? Ou seja, o livre exercício da atividade econômica ele foi cerceado e não foi por meio de lei, hein? Foi por meio de decretos, né? E isso foi muito controverso, né? Muito controverso. Inclusive a multa, né? Pessoas sofreram multas instituídas por decretos. Pode isso, né? Isso é uma questão muito controvertida e que vai ser discutida pelos tribunais, tá ok? Isso ainda vai perdurar pelos tribunais, ainda o Poder Judiciário deve estar se debatendo sobre essas questões, né? Pô, o cara foi lá, bom, tudo bem, em questão de em função do princípio, né, como chama? Para conter a pandemia, né, do coronavírus, mediante decreto, restringiu-se o exercício da atividade econômica. É uma questão de saúde pública, né? Uma questão de saúde pública. Pode ser assim? Não sei, né? Pô, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que exercer, mas foi assim. Agora, e eu posso sofrer uma punição porque eu não cumpri aquele decreto, né? Eu posso ser obrigado a pagar uma multa, sendo que essa multa não está prevista em lei, né? Veja, em tempos normais, isso seria impensável, tá ok? Você deve ter aprendido aí em direito penal, né? A força que o princípio da legalidade tem. Aliás, tem lá o artigo 1º ou 2º do Código Penal, não é isso?
uma crime, né, sem lei anterior que o combina, apesar de multa não ser um crime, né, mas é direito penal, né, é uma sanção administrativa. E o entendimento é que as sanções têm que ser impostas por meio de lei, assim como os tributos. Mas, enfim, né, a Covid veio para chacoalhar mesmo as estruturas, né, e muitos decretos aí impediram o livre exercício de atividade privada, né, e estabeleceram multas, pessoas foram multadas e essas multas vão acabar caindo no colo do Poder Judiciário, que sobre elas vai deliberar, tá ok? Mas, enfim, Professor, pois não. nesse caso, não é um caso, eles não abrem exceção, por exemplo, um caso de urgência, mostrar um caso muito grave de calamidade, alguma coisa assim, não poderia ser É, por esse lado? a gente tem que tomar cuidado com as exceções, né? Porque daqui a pouco, né, o Brasil ele cria exceções e as exceções no Brasil muitas vezes viram regra, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá ok? É claro que foi uma exceção, é claro que a lei, né, que a lei, né, as leis de saúde pública, né, elas prevêem a adoção de medidas pelos poderes públicos para conter epidemias, ok? É claro que esses decretos, eles têm fundamento em leis que visam estabelecer a saúde pública, né? Porque, veja, é uma coisa rápida, né? A pandemia se alastrou rapidamente, então alguma coisa tinha que ser feita, né? E aí, no desespero, vamos fechar o comércio, entendeu? E isso foi feito. Agora, os desdobramentos jurídicos disso é que vão ser debatidos pelo Poder Judiciário, tá ok? Porque eu acho que tomar medidas para conter o avanço da pandemia, ok. Agora, estipular penalidade para quem não cumpre essas medidas por meio de decreto, aí eu acho que isso daí está errado. Não é assim que tem que ser feito. Tem que, Já abusa, né, professor? Já abusou. é, todo mundo abusou, né? Todo mundo abusou, né? Aliás, eu passei na Avenida Itália ontem, o negócio parecia carnaval, né? Parecia carnaval, né? Eu me senti um palhaço. Eu falei assim, pô, a universidade está fechada, mas o negócio está bombando, né? Passei naquele barzinho lá, sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite eu passei na frente daquele barzinho, fui do lado da comunicação. Meu, bombando, bombando com força. Galera tomando todos, amontoada, bombando com força. E passei na Avenida Itália ontem, meu, bombando com mais força ainda. Quer dizer, sei, cara, eu sei lá. Não sei, não sei nem o que E dizer, na sabe? faculdade ainda é com máscara, hein, professor? Na faculdade É, usa máscara. então, tem, Lá não, né? então, não, eu não quero voltar na faculdade, vou ter medo da Covid, tem que ir na faculdade de máscara, uso com gel e tal. Pô, mas a balada tá bombando, cara. Quer dizer, não sei, entendeu? É claro que nenhum de vocês que estão aqui hoje foram na balada ontem, nem vão na balada, eu tenho certeza disso, né? Mas, sei lá, né? E aí, quem vai na balada, depois vai na faculdade, coloca a vida de vocês em risco, né? É uma coisa complicada, né? Mas vamos lá, um dia dá certo. Então, o princípio da legalidade, tá? Ele vai dizer isso. A lei, a próprio nome diz, né? A lei orçamentária, né? Então, o orçamento público ele tem que ser estabelecido por força de uma lei, tá ok? Eu não posso estabelecer orçamento público através de decreto. Tem que ser por força de lei, tá ok? Bom, o segundo princípio aqui é o da universalidade. Gente, o princípio da universalidade ele vai dizer o seguinte: todas as receitas públicas e todas as despesas públicas devem estar abrangidas na lei orçamentária, tá ok? A lei orçamentária não pode excluir uma receita ou uma despesa do orçamento público. Ou seja, todas as receitas e despesas públicas devem estar prescritas na lei orçamentária, ok? É isso que diz o princípio da universalidade. Agora, tem esse outro princípio aqui, que ele é parecido, tá? Mas ele não se confunde. Eu vou falar com ele aqui, ó. É o princípio da exclusividade. Tá? Eu já vou adiantar ele. Eu vou mudar esse slide aqui, eu vou colocar exclusividade e depois universalidade, acho que é melhor. Porque, olha só, o que nos diz o princípio da universalidade? Que todas as
as receitas e as despesas devem estar na lei orçamentária, tá ok? Agora, o princípio da exclusividade, ele vai dizer o seguinte, que a lei orçamentária só pode tratar de orçamento público. Veja, quando eu elaboro uma lei, e essa lei eu vou chamar de orçamentária, e por que é uma lei orçamentária? Porque ela dispõe sobre receitas e despesas, ela não pode dispor sobre outro assunto. Porque é uma coisa muito comum nesse país, né? Existem leis nesse país que falam de tudo, né? Uma vez eu estava analisando uma lei que falava do aumento do salário mínimo, e no último artigo da lei ela falava do prazo decadencial de crime de sonegação fiscal. Então, o que tem a ver uma lei que trata sobre aumento do salário mínimo? No final, no último artigo da lei, ela dispor sobre crime de sonegação fiscal. Tem nada a ver com nada, né? São dois assuntos completamente distintos, mas estavam no mesmo texto de lei, ok? Agora, aqui, quando se trata de orçamento público, isso não é possível, porque a lei orçamentária, a lei que dispõe sobre receitas e despesas públicas, ela só pode dispor desse assunto, ela não pode dispor de outro assunto. Esse é o princípio da exclusividade. Tudo bem? Bom, um outro princípio aqui para vocês, né? Unidade. O que é o princípio da unidade? O princípio da unidade, ele diz que a peça orçamentária, porque, gente, eu acho que vocês nunca viram uma lei orçamentária, né? Assim, a lei orçamentária é um T, sim, não sei se vocês estudaram contabilidade alguma vez, é um T, né? De um lado tem as receitas e do outro lado tem as despesas, ok? Então, é um T com receitas e despesas, tá? Dentro da lei orçamentária, o princípio da unidade, ele vai dizer o seguinte, que a peça orçamentária tem que ser uma só, ou seja, eu tenho que ter uma peça orçamentária com receitas e com despesas. Bom, se eu pegar um município, sem qualquer menosprezo, por exemplo, pego um município de Redenção da Serra, né? Município de Redenção da Serra, ou Natividade da Serra, é menor ainda, né? É um município pequeno, de repente ele não tem nenhuma fundação, não tem nenhuma autarquia, tem poucos funcionários, tá ok? Bom, se eu fizer o orçamento público do município de Natividade da Serra, talvez eu consiga fazer uma pecinha orçamentária lá e resolve o problema. Agora, se eu pegar o orçamento público do município de Taubaté, eu já vou começar a ter problemas, concorda comigo? Por quê? Porque o município de Taubaté possui uma autarquia pública chamada Universidade de Taubaté. E o orçamento público da Universidade de Taubaté tem que estar inserido dentro do orçamento público do município de Taubaté, percebe? Então, aí eu já tenho problemas. Como é que eu vou colocar esses dois orçamentos numa peça só? E agora, vamos imaginar o orçamento público da União. Porque a União aí tem poder judiciário, tem Ministério Público, né? Tem várias fundações, tem várias autarquias. Imagine quantas universidades a União não possui. Imagine colocar todas essas peças orçamentárias numa só, não dá. Então, vejam só, o princípio da unidade ele foi revisto. Como é que você lê hoje o princípio da unidade? Que ele tem que abranger todos os orçamentos públicos e deve existir harmonia entre esses orçamentos. Então, quando eu pego o orçamento público da União, eu vou ter só o orçamento público do INSS, né, que é uma autarquia pública, imagine. Olha o rolo que é. Como que eu vou ter o orçamento público da União, depois ter o orçamento público do INSS, depois ter o orçamento público de todas as universidades, orçamento público de todos os parques nacionais, imagine, das fundações, quer dizer, é muita coisa. Então, hoje, não se quer que seja uma peça só. O princípio da unidade ele foi revisto. Eu posso ter várias peças, só que elas têm que estar em harmonia entre si. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem claro. Por exemplo, vamos supor que no orçamento público da Universidade de Taubaté exista a previsão de repasse de dinheiro da prefeitura. Isso não acontece, tá ok? Não sei se vocês sabem, mas existe a lei municipal que criou a Universidade de Taubaté, ela diz que 5% das receitas públicas do município têm que ser investidas na universidade. E isso nunca foi feito, tá?
Isso nunca foi feito, esse dispositivo legal nunca foi cumprido pelo município. E, a rigor, o município de Taubaté, ele não dá dinheiro nenhum para a Universidade de Taubaté, a não ser pagamento de bolsa, tá? Tem uns convênios lá e bolsa, a universidade paga bolsa para estudantes na Universidade de Taubaté. Mas, enfim, vamos supor que a universidade, no orçamento público da Universidade de Taubaté, tem a previsão de uma receita que venha do município. Ok? Algum problema nisso? Não. Inclusive, está previsto em lei, né? Agora, vocês concordam comigo que, se tivesse a previsão de receita vinda do município no orçamento público da universidade, lá no orçamento público do município tem que ter a previsão dessa despesa? Entenderam? Isso que é harmonia, entendeu? Isso que é harmonia. Então, se no orçamento público, por exemplo, da Universidade de São Paulo, da USP, existe a previsão de repasse do governo do Estado, e aí sim, o governo do Estado ele mantém a USP, né? Como mantém a Unicamp, como mantém a Universidade, a Unesp, né? Universidade Estadual. Então, vejam, no orçamento público dessas universidades, existe a previsão de receitas oriundas do governo do Estado. Consequentemente, no orçamento público do Estado de São Paulo, tem que ter a previsão da mesma quantia em despesas, senão não fecha a conta, senão tem desarmonia. Entenderam? Então, onde tem uma origem, vai ter um destino, né, professor? Seria... Exatamente. Né? Eu diria o contrário. Né? Se tem um destino, né? Se tem uma despesa, né? Se tem uma fundação que prescreve uma receita, tem que ter a origem dessa receita no orçamento público do doente, que é dono dessa fundação, senão não fecha. Tudo bem? E os valores também têm que bater, né, professor? Tem que é como se cruza, que nem a Receita cruza os nossos valores lá quando a gente manda. Exatamente. É bom que, né, os valores sejam o mesmo. Pois não. Só para me sintonizar, esse exemplo da USP e Unesp. Se tiver previsto receita vindo do governo do estado, vai ter que ter previsão de despesa no ente estadual, é isso? Se no orçamento público da Universidade de São Paulo tiver a previsão de receitas oriundas do Estado de São Paulo na casa de 10 bilhões de reais no ano, no orçamento público do Estado de São Paulo tem que ter a previsão de despesas de 10 bilhões para investir na Universidade de São Paulo. Senão, não fecha a conta. Tudo bem? Sim, obrigado. Valeu. Então, esse é o princípio da unidade que ele foi revisto, né? Bom, anualidade, né? Anualidade, gente, nós vamos ver daqui a pouco que quase todas as leis orçamentárias, elas são anuais, tá? Aliás, a regra é que a lei orçamentária ela tenha vigência por um ano. E aí, gente, é uma outra diferença da lei orçamentária com relação às outras leis. Porque, vamos prestar atenção, quando uma lei é criada, ela é criada por durar por um prazo indeterminado, concordam comigo? Né? Você cria o Código Penal, está desde 1945, 42, se não me engano, né? 42, né? Então, veja só, o Código Penal ele é mais velho do que eu, percebe? Ele está em vigor e ele vai continuar em vigor até que ele seja revogado. Agora, a lei orçamentária não. A lei orçamentária, na verdade, ela diz respeito, né, às receitas e despesas somente com relação ao ano seguinte, percebe? Não é que ela deixa de estar em vigor, ela continua em vigor, tá? Porque ela não é revogada. Mas ela disciplina apenas as contas públicas referentes àquele ano. Percebem? E ela é uma lei concreta, né? Porque ela não é posta para o futuro, né? Ela fala, não, no ano que vem as despesas e receitas públicas vão ser assim. Pá, e ela estabelece. Professor, mas tem aquela do plano plurianual? Então, essa é a exceção à regra, Isabel. É que eu ia falar agora. O plano plurianual, como o próprio nome já diz, né? É a única lei orçamentária que não é anual. Por quê? Porque ela é plurianual, né? Ela tem um prazo de validade, de vigência, né, por 4 anos.
Ok? Bom dia, tudo bem? Ouvindo, tá? Ela tem um prazo de vigência de 4 anos, tá ok? Então, o plano plurianual, já vou explicar ele para vocês, tá? Na verdade, gente, são 3 leis orçamentárias, tá? A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a PPA, que é o Plano Plurianual, ok? Tanto a LOA quanto a LDO são anuais. E o PPA, ele é feito de 4 em 4 anos. Tá? E nós vamos ver isso daqui a pouco. Precedência, né? O princípio da precedência, eu já falei para vocês, né? A precedência é a ideia de que a lei orçamentária ela tem que ser aprovada antes da sua entrada em vigor. Então, a Constituição Federal, né, ela quer que a lei orçamentária seja aprovada antes que ela entre em vigor. Então, se a lei orçamentária de 2021, né, vai reger as contas públicas de 2021, o ideal é que ela seja aprovada em 2020. Por exemplo, nós temos a lei orçamentária 2022. O que a Constituição quer? Que a lei orçamentária de 2022 seja aprovada em 2021. Ela é aprovada em 2021 e vai entrar em vigor e vai disciplinar as contas públicas de 2022. Isso nem sempre ocorre. Por problemas políticos, como nós já vamos ver já nos pormenores, tá ok? Às vezes, o princípio da precedência não é respeitado por questões políticas. E aí, como é que eu faço? Como é que eu realizo uma despesa pública se eu não tenho uma lei orçamentária aprovada? Aqui no Brasil, a gente tem uma saída bem emblemática para isso, né? Que é bem Brasil mesmo, né? Se não tiver a lei orçamentária aprovada, eu pego o orçamento público do ano passado, divido ele em 12 e posso gastar 1/12 dele por mês. Então, nós estamos em 2021. 2021, o ano teve início sem lei orçamentária. Então, nos primeiros meses do ano, onde não existia lei orçamentária, o que aconteceu? O Poder Público Federal ele gastava 1/12 por mês daquilo que tinha sido previsto para 2020. Entenderam? Existem países, gente, que se a lei orçamentária não for aprovada, o país para, tá? Por exemplo, eu não sei se vocês se lembram, mas na época do Trump, né, houve uma briga muito grande para aprovar o orçamento público lá nos Estados Unidos. E quando o orçamento público nos Estados Unidos ele não foi aprovado, todos os orçamentos públicos que não eram, digamos assim, essenciais, pararam de funcionar. Então, todos os parques nacionais dos Estados Unidos foram fechados. Todos os museus, né, norte-americanos, mantidos pelo poder público, foram fechados. Não sei se vocês sabem, mas lá em Washington, né, no Mall, né, tem vários museus, e aqueles museus são praticamente todos de graça, né, porque todos são mantidos pela União. E não é um serviço essencial. Então, virou o ano, não tinha orçamento aprovado, então aqueles serviços foram fechados. Okay? Ninguém recebeu enquanto não aprovou a lei orçamentária. Tá ok? Inclusive, foi um problema para quem era o trabalhador, tá? O cara não recebia, porque o poder público não queria pagar. Porque é aí que está. Se você paga uma despesa sem previsão no orçamento, você pode incorrer em crime de improbidade administrativa. Você pode responder por isso, civil e criminalmente. Certo? Tem uma outra coisa, gente. Aqui no Brasil, o ano fiscal ele acompanha o ano civil. Então, o ano fiscal aqui no Brasil ele começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. Mas nem todos os países são assim, tá? Existem países que o ano fiscal começa em abril ou em maio, como na França. Agora não sei se é abril ou se é maio. Alguém sabe aí? Sabe?
Mas o ano fiscal na França, se não me engano, começa em abril ou maio, geralmente da primavera, né? Então, aí, eles aprovam o orçamento público, aí vai ser 2021, 2022, né? O ano fiscal nem sempre acompanha o ano civil, ok? Aqui no Brasil, a gente acompanha. Aliás, aqui no Brasil, é que nem a posse do presidente, dos governantes, né? A posse dos nossos governantes se dá no dia 1º de janeiro, né? Também é outra coisa que eu não vejo em outro lugar do mundo, né? O cara está uma posse dia 15 de janeiro, dia 10 de janeiro, né? Mas, pô, dia 1º de janeiro, né? Que é o Dia Mundial da Paz, não é isso? Aí o cara toma posse, né? Bom, não tem nada. Beleza. Outro princípio, exclusividade, eu já falei, né? A lei orçamentária não pode tratar de outro assunto. Aqui é muito legal, gente. Não afetação das receitas dos impostos. Presta bastante atenção nisso aqui. Quando nós falarmos de direito tributário, nós vamos ver que existem várias espécies tributárias, né? Impostos, taxas, contribuições de melhorias e empréstimos compulsórios. Os impostos, ele tem uma característica importante, que é o seguinte: o dinheiro arrecadado, olha só, a lei que institui o imposto, ela não pode afetar o produto da arrecadação desse imposto a uma despesa ou a um fundo. Então, a lei, quando estabelece um imposto, ela não pode dizer o que vai ser feito com o dinheiro arrecadado com esse imposto, percebe? O dinheiro arrecadado com os impostos é um dinheiro que vai entrar para os cofres públicos e é a lei orçamentária que vai dizer o que o poder público vai fazer com esse dinheiro. Estão me entendendo? Então, vejam que interessante. Aqui no estado de São Paulo, teve uma lei que aumentou em 1% a alíquota do ICMS e disse que esse aumento de 1%, o dinheiro arrecadado com o aumento de 1% na alíquota do ICMS, seria utilizado na construção de casas populares. Pronto. Essa lei foi declarada inconstitucional. Não porque ela aumentou. Porque aumentar a alíquota, a lei pode. Mas porque ela afetou a receita do imposto à construção de casas populares. Isso não pode ser feito. Ok? O dinheiro dos impostos, eles só podem ser afetados através da Constituição. Então, você vai ver que a Constituição, ela diz, olha, um percentual do dinheiro arrecadado com imposto pela União, ele tem que entregar aos estados e municípios. Mas isso aí é um problema da Constituição. A Constituição pode, mas a lei não pode. Entenderam? Sim ou não? Professor, quem vai dar esse destino, então, para esse dinheiro arrecadado com imposto será a lei orçamentária, né? Exatamente. Ela que vai dar essa afetação. Exatamente. Ela que vai dar destino, ela que vai dizer. E eu vou voltar nisso lá em direito tributário, tá? Vou voltar mais a fundo em direito tributário nisso daí. Bom, equilíbrio. Gente, o princípio do equilíbrio do orçamento público é um princípio que, né, a gente tem que ter, né? Você não pode gastar mais do que você ganha, porque se você gasta mais do que você ganha, né, uma hora você vai ficar sem dinheiro, não é assim? Então, o que acontece? Essa regra do equilíbrio, ela era uma regra de ouro, tá? Antigamente falavam, não, o poder público não pode entrar em desequilíbrio, o poder público tem que manter o equilíbrio das contas públicas, blá, 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 blá. Só que, em 1929, houve o famoso crash da Bolsa de Valores de Nova York. E nesse crash da Bolsa de Valores de Nova York, a economia norte-americana entrou em uma recessão profunda, que, aliás, ficou conhecida como depressão, né? Quando a recessão ela é muito forte, né, nós chamamos, os economistas, né, a chamam de depressão. Então, a economia norte-americana entrou em depressão, ok? Uma recessão muito forte. Aí, o que o poder público poderia fazer? Então, veja, a princípio, o poder público ele ficou quieto.
Só que daí veio um economista, tá, chamado Keynes, e ele falou assim, não, 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 não. Se a economia está em recessão, o poder público ele tem que atuar na economia, ele tem que agir e atuar na economia para fomentar a economia, para tirar a economia da recessão. Inclusive, o poder público tem que injetar dinheiro na economia. Inclusive, o poder público tem que criar um desequilíbrio no orçamento público e injetar e se endividar para retirar a iniciativa privada da recessão, percebe? Então, e foi isso que foi feito. E aí, então, veio aquele chamado o New Deal, né? Foi um plano formulado pelo presidente Roosevelt, que, a princípio, sofreu uma resistência da Suprema Corte Americana, porque ampliava em demasia os poderes da União frente aos poderes dos Estados-membros da Federação Norte-Americana, mas depois eles perceberam que a única forma deles saírem da depressão era através do New Deal. E o New Deal tem uma frase muito interessante que era assim, eles contratavam umas pessoas para fazer buraco nas ruas e depois contratavam pessoas para tapar os buracos. Mas, na verdade, o que eles queriam fazer é gerar empregos, entendeu? Porque gerando emprego, né, as pessoas começam a receber salário, o consumo começa a subir, blá, 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 blá. Ok? Então, e no New Deal houve um desequilíbrio das contas públicas, né? Mas depois a economia reaquece, aumenta a atividade econômica, aumenta as receitas tributárias e depois o poder público restabelece o equilíbrio. Então, vocês vejam que esse princípio do equilíbrio ele já não é mais uma regra de ouro que ele era séculos atrás, tá ok? Antigamente, se você apresentasse orçamento público com déficit, nossa, era um absurdo, não podia ter isso. Pelo menos nos países sérios, né? Não que o Brasil não seja um país sério, né? Mas, né? Sério do ponto de vista financeiro, digamos assim, né? Hoje já não é assim. Hoje, muitos países acabam provocando deliberadamente um desequilíbrio nas suas contas, tá ok? Mas para quê? Para ajudar a iniciativa privada. Agora, com o passar dos anos, o equilíbrio tem que voltar, porque senão o Estado quebra. Aí não tem mágica, né? E é o que está acontecendo com o Estado brasileiro hoje, né? Desde o final dos governos petistas, o governo brasileiro tem entrado em déficit, né? E esse déficit vem se ampliado ano após ano, né? E é por isso que a nossa moeda não vale mais nada. Não sei se vocês perceberam, mas nosso dinheiro não vale mais nada, concorda comigo? Quanto custa um carro 0 km, 1.000? O carro mais barato que tem é 70 pau, não é? Uhum. Ou 50, 70 pau, né? Acho que por menos de 70 mil reais é difícil comprar um carro zero, né? Carro popular. Um carro, né? E eu me lembro que eu comprava um Uno, 4 portas, com eletrônica por 11 mil reais. Eu me lembro disso. Professor, é um absurdo tão grande esse negócio da questão da moeda e quanto custa um carro no Brasil, que tem um novo lançamento agora da Volks, que acho que é o Taos, um SUV novo que saiu. Um absurdo, 120 mil, não tem nem farol de milho o carro. Se você quiser um completo, é mais de 150 mil. Um carro. É um absurdo isso. E não é nem completo. É porque a nossa moeda não vale mais nada, Tassiano. Tá? A moeda brasileira, isso veio também, é engraçado, né? Isso começou com a Dilma e se aperfeiçoou com o Bolsonaro. Para vocês verem que Dilma e Bolsonaro é a mesma porcaria, tá? Tudo psicopata. Só que um é psicopata para a direita e outro psicopata para a esquerda, mas é a mesma porcaria. Né? E vai voltar ainda. Bom, enfim, isso é outro problema. Não deixa de lado. Porque a política do governo Bolsonaro é exatamente essa, né? É desvalorizar a moeda, tá ok? Ele quer desvalorizar a moeda. Ok? Bom, vamos continuar. Gente, vamos falar um pouquinho de leis orçamentárias agora para vocês, tá? Então, eu tenho o plano plurianual, que é de 4 em 4 anos.
eu tenho a Lei de Diretrizes Orçamentárias e eu tenho a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Tá? Presta atenção no que eu vou dizer, eu vou falar bem rapidamente isso aqui, porque a gente não tem tempo para falar sobre isso detidamente, tá ok? Olha só, o plano plurianual, na verdade, ele vai prever as despesas públicas com investimentos. Investimentos que duram mais do que um ano, tá? Quais são os investimentos públicos que duram mais do que um ano? A construção de uma rodovia, a construção de uma usina hidrelétrica, a construção de uma usina nuclear, né? A construção de um aeroporto. Geralmente são obras públicas, né? Assim, né? Dificilmente uma obra pública de grande envergadura ela é completada num ano. Então, essas despesas públicas, esses investimentos públicos, né, que levam mais de um ano, todos eles devem estar previstos no plano plurianual. Então, na verdade, o plano plurianual é uma previsão de investimentos públicos de longo prazo. Ok? A lei de diretrizes, a lei orçamentária anual, ela é curta e grossa, né? O ano que vem eu vou ter receita de tanto e vou pegar esse dinheiro e vou gastar aqui, ok? Então, lei orçamentária anual, né, ela fala, olha, receitas vou ter assim, 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 assim. E vou pegar esse dinheiro e vou gastar assado, assado, assado. Agora, a lei de diretrizes orçamentárias é uma lei que vai nortear a produção da lei orçamentária anual. Okay? Primeiro eu aprovo a lei de diretrizes orçamentárias, depois eu aprovo a lei orçamentária anual, tá ok? E a lei de diretrizes orçamentárias, ela meio que vai fazer um link entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Porque, vejam, lá no plano plurianual, eu vou ter a previsão de realização de investimentos de toda sorte, tá ok? E aí, desses investimentos, quanto que eu vou investir no ano que vem em cada um deles? Para quais desses investimentos eu vou dar prioridade no ano que vem? E isso vai estar na lei de diretrizes orçamentárias, percebe? Então, é como se no plano plurianual eu tivesse vários investimentos, aí vem a lei de diretrizes orçamentárias, olha para o plano plurianual e fala, olha, de todos esses investimentos que eu tenho previstos aqui, eu vou dar ênfase no ano que vem nesse e nesse outro. Aí vem a lei orçamentária, olha para a lei de diretrizes orçamentárias e fala, opa, eu tenho que investir mais dinheiro nesses dois investimentos aqui, porque é isso que me diz a lei de diretrizes orçamentárias. E aí a LOA tem que seguir a lei de diretrizes orçamentárias. Então, vamos imaginar que no plano plurianual eu tenho a previsão de construção de hospitais, de escolas, né? Hospitais, escolas, rodovias, usinas hidrelétricas e uma base aérea. Então, temos 5 investimentos. Aí vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, vai falar o quê? Pô, 2021, pandemia da Covid, então eu tenho que investir em hospitais. Ah, mas as escolas estão paradas, tá? Então vou dar uma parada, vou dar uma segurada nas escolas, mas vou investir em hospitais. Ó, e tem uma crise energética se vizinhando aí, então vou investir em usina hidrelétrica, percebe? Ah, mas eu não tenho problemas militares, então eu vou dar uma segurada nas bases militares. Então, a LDO ela vai focar, ela fala assim, olha, de todos aqueles investimentos, no ano que vem, nós temos que dar preferência para saúde pública e produção de energia elétrica. Aí vem a lei orçamentária, veja, não é que ela vai esquecer os outros investimentos, não é isso, ela vai destinar dinheiro para os outros investimentos, mas ela vai dar prioridade para a construção de hospitais e energia hidrelétrica, porque é isso que está na LDO. Entenderam? A LDO tem várias outras funções, tá? Ela, por exemplo, o déficit público tem que ser previsto, né? Tem uma expectativa, uma perspectiva de déficit previsto na LDO, tal, mas via de regra é essa função. Então, eu tenho o plano plurianual, de um lado, e eu tenho a LDO, a LOA, PPA e LOA. Aí a LDO é aquela lei que olha para a LOA e fala, olha, na próxima lei orçamentária, a LOA vai ter que dar preferência nesses investimentos previstos no PPA. É isso que diz a LDO. E aí a LOA é feita com função da LDO. Entenderam?
Professor, eu não entendo só uma coisa nisso tudo. O plano plurianual, ele é criado no momento no último mandato. Não, no primeiro. Do primeiro. É assim, ó. É assim, ó. Calma aí. Tá aqui, ó. Tá na tela para vocês. Tá vendo a tela aí? Ó. O governo Dilma, 2010, 2014. Depois 2014, 2018. É claro que ela caiu aqui no meio do caminho, certo? Bolsonaro entrou em 2018 e vai até 2022, se não cair no meio do caminho também, mas acho que ele vai. E alguém vai entrar em 2022, eu espero que alguém entre em 2022 e chegue em 2026, ok? Então, olha só, quando a Dilma entrou em 2010, o primeiro ano do seu governo, o PPA foi o PPA do segundo mandato do Lula. E no primeiro ano do mandato da Dilma, ela teve a oportunidade de produzir o seu PPA, que vai valer para os 3 próximos anos do seu mandato e o primeiro ano do mandato seguinte. Percebe? Então, por exemplo, o Bolsonaro entrou em 2018 e ele teve que governar 2018 com o PPA feito pela Dilma. Mas, em 2018, ele teve a oportunidade de elaborar um PPA à sua vista. E esse PPA dele vale para 2019, 2020, 2020 e 2022. Ah, mas 2022, se Deus quiser, ele vai estar mais lá. Tudo bem, mas quem entrar em 2022, no primeiro ano, vai governar com o PPA do Bolsonaro, entendeu? Então, só é sacrificado um ano para poder realizar os planos do anterior. É porque Os 4 anos, um ano é mais ou menos fazer o que por isso o outro que o primeiro ano do mandato, né, o governante chega tomando pé da situação, né? E aí ele vai trabalhar para aprovar um PPA, né, que seja condizente com a sua ideologia de governo. E é por isso, gente, que o chefe do Poder Executivo ele tem que ter uma base no Poder Legislativo. E esse é outro equívoco que nós cometemos aqui no Brasil, achar que o cara governa, faz o que ele quiser. Não faz. O chefe do Poder Executivo, que não tem apoio do Legislativo, ele não sai do lugar. Ele patina. Foi assim com a Dilma, está sendo assim com o Bolsonaro. Percebe? Bolsonaro, a Dilma tinha ainda, né, o partido político dela, tal, etc. O Bolsonaro nem partido político ele tem, né? O partido político do Bolsonaro... mesmo, é ele que criou, ele mesmo. Não tem, ele não tem partido político. Ele não conseguiu criar o seu partido político. O partido político do Bolsonaro são as Forças Armadas. Porque só tem militar lá no governo dele. Né? Bom, esse é um outro problema. Então, olha só. Plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária anual. Gente, existem créditos adicionais. Olha só. O que são créditos adicionais? São alterações, tá, nas leis orçamentárias. Eu já falei para vocês que quando as receitas não se concretizam, eu tenho que fazer contingenciamento de despesa. Tá? Esse foi um dos equívocos que a Dilma ela deu causa, né? Porque a Dilma não sofreu impeachment só por causa dos seus problemas de ordem financeira, tá ok, gente? A Dilma sofreu impeachment por outras questões, né? Eu acho que o problema lá, as pedaladas, foi a deixa, né? A deixa que acabou acarretando o impeachment dela, mas foram outras questões, do meu ver, que acarretaram o impeachment da Dilma. Agora, e quando tem mais dinheiro, quando entra mais dinheiro, ou quando o dinheiro que entrou não dá para fazer despesa? Então, vamos ver uma coisa aqui nesses créditos adicionais. Ó. Créditos suplementares. Eles servem para reforçar despesas já previstas no orçamento. Então, isso aconteceu muito com a saúde, né? Você tem lá um dinheiro previsto para a saúde, só que entrou a pandemia, então, se bem que não se encaixa muito bem. O que se encaixa é o seguinte, ó. Eu tenho lá, como eu disse, eu tenho 5 milhões de reais para recapear as vias públicas. Tenho 5 milhões de reais para utilizar na manutenção das vias públicas.
Só que daí entra o prefeito novo e ele começa a usar, e ele fala, não, mas eu preciso de mais. Só 5 milhões não dá, a cidade está muito esburacada. Então, se ele quiser reforçar a despesa já prevista no orçamento, ele vai ter que aprovar uma lei aprovando créditos suplementares, entenderam? É como se fosse uma emenda ao orçamento público. Tudo bem? Mas aí tem que ser usado somente para o que ele foi criado, com o destino certo. Com certeza, com certeza. Com certeza. Somente para aquilo que foi criado. É assim, eu tenho uma despesa pública já prevista no orçamento público, mas o montante previsto para aquela despesa não foi suficiente. Então, aí eu preciso aprovar uma lei, aprovando um crédito adicional para eu aplicar mais dinheiro naquela despesa, entenderam? Sim ou não, gente? Tudo bem? Tudo bem, ô, Tassiano? Está olhando com uma cara assim meio... Bom... Essa aula não tem como ficar rindo muito, né, professor? É tensa, a gente tem que anotar tudo. Créditos especiais. Professor. Oi. Ai, desculpa, só para ver se eu entendi. Créditos suplementares é uma espécie dos créditos adicionais, né? Você está explicando quais são os créditos adicionais. Exatamente. Tá, obrigada. Os 3 que eu vou colocar aqui são espécies de crédito adicionais, tá? Então, a primeira espécie de crédito adicional são os créditos suplementares, ok? Que é um crédito que visa reforçar uma despesa já prevista no orçamento, ok? Agora, os créditos especiais é para atender despesas não previstas no orçamento. Então, quem que abriu a porta lá, então? Quem que abriu a porta lá? Então, olha só. Estão ouvindo a cantoria dos cachorros? Então, olha só. O Saldi assumiu a prefeitura do município de Taubaté. E aí, o Saldi, quando assume a prefeitura, ele fala, não, eu preciso gastar dinheiro para, sei lá, eu quero reformular o trânsito da cidade. E para reformular o trânsito da cidade, eu vou ter que derrubar esse prédio aqui, eu quero desapropriar isso aqui, desapropriar aquilo lá. Só que ele não tem previsão orçamentária para aquilo, percebe? Então, se o poder público, se o poder executivo quiser realizar uma despesa que não tenha previsão no orçamento público, ele vai ter que aprovar uma lei criando um crédito especial. E esse crédito especial, ele vai dizer, olha, vou gastar o dinheiro na desapropriação desse imóvel porque eu quero reformular o trânsito da cidade. Tudo bem, não tem problema nenhuma. Só que ele vai ter que dizer de onde vai vir esse dinheiro, entendeu? Ele vai ter que cortar de uma outra despesa, ou então ele vai ter que dizer que ele tem um superávit. Mas ele tem que dizer a origem do dinheiro, senão ele não pode fazer isso. Entenderam? O professor, por exemplo, esses créditos suplementar e especiais, ele está previsto na norma. Ele está previsto na Constituição. A Constituição, aí veio a norma, colocou, né? Eu crio uma lei pedindo abertura de crédito suplementar ou uma lei pedindo abertura de crédito especial. Aí, quando uma prefeitura cria, ela vai criar uma lei, né? Não. A prefeitura ela vai propor um projeto de lei criando créditos especiais suplementares. Sim. Aí esse projeto de lei vai para o Poder Legislativo, ele tem que ser aprovado pelo Poder Legislativo, sancionado pelo Poder Executivo, aí ele entra em vigor. Senão, não posso fazer despesa, entendeu? Entendeu? Beleza? Então, ok. E, por último, gente, a gente tem os chamados créditos extraordinários, tá? Que esse crédito extraordinário é para atender despesas imprevisíveis, né, e urgentes decorrentes de guerra ou calamidade pública. Então, no crédito extraordinário, veja,
Eu tenho uma calamidade pública, eu tenho uma guerra inesperada, que surgiu no meio do ano, ou no começo do ano, e aí eu preciso de dinheiro para fazer frente a essas despesas extraordinárias em função da calamidade pública ou da guerra. Aí eu não preciso de lei, tá ok? Porque daí, veja, é extraordinário. Eu não posso esperar. Aí eu tenho que fazer a despesa mediante decreto. O presidente da República geralmente faz mediante medida provisória e depois eu submeto ao Congresso ou ao Poder Legislativo. Vou dar um exemplo para vocês. Há uns 11 anos atrás, ocorreu uma enchente lá em São Luís do Paraitinga. Vocês lembram disso? Essa enchente ocorreu no dia 1º de janeiro. Lembram disso? Foi na virada do ano. Não é isso? Primeiro, dia 2, né? Acho que foi de 1 para dia 2, né? Acho que não foi dia 31 para o dia 1, acho que foi de dia 1 para o dia 2. Eu lembro que eu estava voltando de viagem, eu virei à noite no aeroporto e eu vi as notícias. Bom, quando essa enchente ocorreu em São Luís do Paraitinga, calamidade pública, cara. Surgiu um monte de despesa, a prefeitura tinha que agir. Né? Tinha que abrigar as pessoas que perderam as casas, tinha que limpar a cidade, depois que o rio baixou, a cidade ficou toda enlameada. Olha quanto o fórum ficou embaixo d'água, se bem que o fórum é o poder estadual, né? Mas, enfim, a cidade, veja, a enchente gerou uma série de despesas extraordinárias para a prefeitura em função dessa calamidade pública que não são previstas no orçamento. O poder público não pode ter que mandar um projeto de lei para a Câmara aprovar para ir lá fazer despesa. Veja, o barro está ali. Então, o que acontece? Teve que fazer um crédito extraordinário. Aí o prefeito, mediante decreto, ele, olha, em função da calamidade pública se assolou sobre o município, decreto, vou usar dinheiro aqui, 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 aqui. E depois ele pega isso e submete ad referendo à Câmara Municipal. Entenderam? Sim ou não? Nossa, Tassiana, você está olhando com uma cara assim. Sim. Então, assim, crédito suplementar, o próprio nome já diz, suplemento, né? É para reforçar uma despesa já prevista no orçamento, mas que foi insuficiente. Crédito especial é para atender uma despesa não prevista no orçamento. E o crédito extraordinário é para atender uma despesa não prevista no orçamento, mas que foi motivada por uma guerra, uma calamidade pública. É algo extraordinário. E aqui nós vamos ter exceção. Aqui é o único momento em que eu posso realizar uma despesa pública sem previsão numa lei. Entenderam? São esses créditos extraordinários. É isso que eu ia perguntar, professor. Seria uma saída para quando a despesa ela não estiver prevista no orçamento, e aí tem ainda essa oportunidade, né? Só que veja bem, se a despesa não estiver prevista no orçamento, ou se a despesa prevista no orçamento for insuficiente, eu tenho que aprovar uma lei criando um crédito especial ou suplementar, conforme o caso. Agora, se a despesa for extraordinária, porque ela é decorrente de calamidade pública, aí eu não preciso aprovar uma lei, percebe? Aí eu posso fazer a despesa de forma extraordinária. E foi o que aconteceu na Covid, né? Isso aconteceu muito na Covid, concorda? Na que a pandemia chegou, calamidade pública, e teve muita gente aí que comprou respirador, comprou não sei o quê, né? Construiu hospital, fazendo uso de crédito extraordinário. E aí abre caminho para a corrupção. Em todas as esferas. Professora, a CPMF foi um tipo desses aí ou não? Não, CPMF era uma contribuição provisória sobre movimentação financeira para arrecadar dinheiro para a saúde pública. Foi ideia do Adib Jatene. Tinha uma ideia lá do imposto único. E aí, no Brasil, você sabe que eles não perdem oportunidade. Aí, o imposto único não vingou, mas vingou a ideia de mais um imposto que era sobre movimentações financeiras. Aliás, CPMF, eu vou dizer uma coisa para você, é o único imposto que caiu nesse país que eu conheço, tá? Isso é a verdade seja dita, né? Nunca vi um imposto cair, esse caiu. Então, já deve estar bolando outro já. Então, logo já surge outro. Aí está o universitário que está perguntando para mim o princípio da não afetação. Veja,
A não afetação é a lei que cria o imposto que diz o que vai ser feito com o dinheiro arrecadado com esse imposto. Aqui não é nada disso. O dinheiro já está lá. Só que eu vou criar um decreto e vou pegar o dinheiro arrecadado com o imposto e vou usar para cobrir despesas extraordinárias provocadas pela calamidade pública. E aqui também dispensa licitação, né, gente? Né? Tem dispensa de licitação, né? Porque é extraordinário, etc. Pá. Então, enfim, o cara que rouba o dinheiro que foi utilizado para conter a pandemia merece um lugar especial no inferno, não é verdade? Porque é inexorável, né, gente? Você sabe que a lei divina não falha, né? Ela tarda, mas ela nem tarda, né? Ela vem sempre no momento certo, né? Que você acha que, né? Mas enfim, esse é um outro problema. Entenderam, gente? Então são essas questões aí de direito orçamentário. E aqui tem um quadrinho bem legal para vocês também, ó. Presta atenção, ó, como que funciona o processo legislativo do orçamento público, tá ok? Então, olha só, o poder executivo e eu tenho o poder legislativo. Então, o projeto de lei orçamentária é de competência exclusiva do poder executivo. Então, quem pode fazer o projeto de lei orçamentária é somente o poder executivo. Aliás, existe até uma questão muito interessante, né? E se o presidente da República não enviar um projeto de lei orçamentária? E se o prefeito não enviar o projeto de lei orçamentária? Ele pode responder por crime de responsabilidade. Ok? Mas, enfim, entende-se que se ele não enviar, o Poder Legislativo, que tem um prazo para enviar, tá? Se ele não enviar, o Poder Legislativo ele pode tomar a última lei orçamentária como projeto e deliberar em cima dela. Tudo bem? Então, eu tenho um projeto de lei orçamentária. Esse projeto de lei orçamentária, feito pelo Poder Executivo, ele é encaminhado para o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo vai apreciar o projeto, vai alterar o projeto e vai aprovar a lei orçamentária. Tudo bem? Esse ano, por exemplo, o Poder Executivo mandou o projeto para o Poder Legislativo prevendo gastos de R$1 bilhão lá, um chamado fundão eleitoral, né? Que é dinheiro para os políticos gastarem para se elegerem e poderem nos governar. Não é isso? Bom, o Poder Legislativo foi lá, aumentou o fundão eleitoral de 1 bilhão para 7 bilhões. Sei lá, 6 bilhões. Houve um salto enorme. Só que o projeto de lei ele volta para o Poder Executivo para ser sancionado. E o Bolsonaro sancionou. Né? O Bolsonaro está vendido, né? O bicho está... Né? O governo Bolsonaro foi aquele que nasceu morto, né? Porque quando ele começou o governo, surgiu aquele escândalo lá das rachadinhas dos filhos dele, acabou o governo dele, né? Ali ele teve que vender a alma dele para o diabo para se manter no poder, né? Então, não tem mais jeito, né? Ô, professor. Oi. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi aqui. O projeto de lei, ele vai para o Poder Legislativo, daí quando ele aprova, volta para o Executivo, mas daí já aprovado como lei, então não é projeto mais. Não. A lei precisa... Veja bem, Tassiana, lei precisa de sanção do presidente da República. Ah, tá. Né? A lei tem que ser sancionada. Então, o projeto, quando volta para o presidente da República, ele não é lei ainda. Né? Ele é projeto. O presidente da República pode sancionar ou vetar. E o presidente da República... o executivo, né, professor, ele pode não concordar com as alterações feitas pelo legislativo, né? Mas tem um número de vezes? Não, pode vetar. Só que o veto do presidente da República, por sua vez, pode ser derrubado pelo legislativo, tudo bem? Não sei se vocês se lembram dessa aula lá em Direito Constitucional 3, né? O presidente da República, quando ele veta um dispositivo da lei, esse veto pode ser derrubado pelo Poder Legislativo. Tudo bem? E é o que aconteceu com o Bolsonaro várias vezes, né? Aliás, a Dilma, né, e o Bolsonaro até nisso são parecidos, né? Eles são craques
em vetar e terem seus vetos derrubados, né? Por quê? Porque não tem apoio do Poder Legislativo, né? Mas, enfim. Quando o Poder Executivo sanciona a lei orçamentária, aí, então, ela sanciona o projeto de lei orçamentária aprovado no Congresso Nacional, aí ele se torna lei. Ok? Lei orçamentária número tal. Aí, o Poder Executivo ele vai executar essa lei orçamentária. E aí eu faço uma pergunta para vocês. As despesas previstas na lei orçamentária, elas são impositivas, ou seja, o Poder Executivo ele tem que realizar essas despesas, ele é obrigado a realizar essas despesas, ou elas são autorizativas, ou seja, é uma autorização para o Poder Executivo realizar a despesa. Ele realiza se ele quer. Porque, veja bem, Mas o LO não é uma previsão? Se é Não. uma previsão, pode Não. acontecer ou não. A receita é uma previsão, Tassiano. A despesa, não. O que eu estou perguntando para você é o seguinte, a receita é uma previsão. As despesas, elas são impositivas, ou seja, é uma ordem, o Poder Executivo tem que realizar aquelas despesas, ou é uma autorização? O Poder Executivo pode realizar se ele quiser ou não. Porque o que eu disse para vocês é que o Poder Executivo não pode fazer uma despesa sem a previsão na lei. Agora, a despesa prevista na lei, ele está obrigado a fazer ou não? Entendeu a minha pergunta? As despesas orçamentárias são autorizativas ou impositivas? O que vocês acham? Eu acho que é autorizativo. Parabéns, Daniela. Também acho que é autorizativo. Via de regra, as despesas orçamentárias são autorizativas, ou seja, o Poder Executivo ele as realiza conforme a sua conveniência e oportunidade. Realiza se quiser. É claro que tem despesa que não tem essa, concorda? Pagar funcionário público. Não tem se quiser, né? Tem que fazer. Tá ok? Agora, presta atenção. Existem algumas despesas que são, como que eu disse? São... fugiu a palavra? Impositivas, obrigatórias. E aí você já deve ter ouvido falar do orçamento impositivo, né? O que são isso? São despesas que provêm de emendas dos deputados e senadores. Porque existe um pequeno percentual do orçamento público que quem vai dizer o que vai ser feito com esse dinheiro são os deputados e os senadores. Ok? Essas emendas, chamadas emendas parlamentares, né? Vocês já ouviram falar nisso, né? O projeto de lei orçamentário, ele recebe emendas parlamentares. Essas emendas parlamentares têm se entendido que elas são impositivas. Que quando um parlamentar, através de uma emenda, determina uma despesa pública, o Poder Executivo ele tem que realizar essa despesa. Ele não pode deixar de realizar essa despesa. Tudo bem? Mas isso é uma exceção à regra. A regra, hoje, é que o orçamento público no Brasil ele é autorizativo e não impositivo. Tudo bem? Tem dois tipos de emendas, tá? As emendas feitas por parlamentares e as emendas feitas pelas bancadas, tá? Essa é uma questão nova, foi aprovada através de uma emenda, duas emendas da Constituição, muito recentes. Se não me engano, uma é do governo Dilma e outra do governo Bolsonaro, tá? Diante da fraqueza do Poder Executivo. Então, fora essas emendas parlamentares que tem se entendido, né, que a Constituição diz que elas são impositivas, a rigor, as despesas previstas no orçamento público são autorizativas, ou seja, o Poder Executivo realiza dentro daquilo que ele entender necessário. Aliás, muitas vezes aparece, olha, dos 100 milhões previstos para não sei o quê, o governo Bolsonaro gastou só 10, né? Já viram essas notícias? Às vezes aparece uma notícia assim, né? Que o poder público, o Poder Executivo tem, né, uma quantia em dinheiro para gastar numa despesa e ele acaba não gastando. Tá ok? Então, não é assim, se for falar que elas são autorizativas ou impositivas, né, professor? Depende. Não. Via de regra, elas são autorizativas, salvo Via de regra. salvo exceções, entendeu?
previstas na própria Constituição. Ok? Mas essas emendas, as parlamentares e as bancárias, que o senhor falou. Daí essas são impositivas. Impositivas, né? Essa daí que eu tô falando. Só que é uma questão muito nova ainda, entendeu? Eu não sei como é que vai ficar isso, porque é difícil você impor, né? Você obrigar o Poder Executivo a fazer a despesa. Agora, é muito comum você ter dinheiro para fazer alguma coisa, você não precisar fazer, mas você faz para o dinheiro não ir embora. Percebe? Eu já vi muito isso acontecer. Tá? Nossa, professor, tá sobrando dinheiro assim, é difícil, ele só reclama que falta. É porque às vezes você tem uma dotação orçamentária, entendeu? E aí, se você não usar aquela dotação orçamentária para aquela despesa, entendeu? Aí você perde ela, porque ela volta, percebe? E aí os caras falam assim, pô, ela vai voltar, os caras vão achar que eu não preciso nunca mais disso daí, nunca vai mandar esse dinheiro para fazer isso. Entendi. Entendeu? Eu lembro, meu professor dava um exemplo assim, a escola tem orçamento, dinheiro para trocar as cortinas. Ah, mas as cortinas não estão ruins. Só que se eu voltar, nunca mais eu vou ter dinheiro para trocar a cortina, entendeu? Então ele vai lá e manda trocar a cortina, mesmo assim, só para ter aquela verba. Já vi isso acontecer. Eu já vi também prefeitura ter dinheiro da educação e usar esse dinheiro para comprar um imóvel e dizer que esse imóvel vai ser utilizado como uma escola, entendeu? Porque se ele não fizesse isso, aquele dinheiro ia voltar para o governo federal, entendeu? Então, enfim, acontece isso também. Eu estou sendo bem raso com vocês aqui, tá, gente? Porque a gente tem muito pouco tempo para tratar desse assunto. Bom, olha que interessante, depois que o Poder Executivo executa a lei orçamentária, o negócio volta para o Poder Legislativo, tá? Por quê? Porque ele tem que prestar contas. E para quem que ele vai prestar contas? Para o Poder Legislativo. Percebe? Então, o Poder Executivo, ele executa a lei orçamentária, e depois ele formula uma prestação de contas e ele submete essa prestação de contas ao Poder Legislativo. Tudo bem? Então, o Poder Legislativo ele vai julgar as contas do Executivo. O que é julgar as contas do Executivo? É verificar se o Poder Executivo executou o orçamento público da forma tal como prescrita na lei. Se ele não gastou dinheiro onde não havia previsão, percebe? Fiscaliza um, fiscaliza o outro. Freios e contrapesos, não é isso? Exatamente, professor. Porque a função típica do Poder Legislativo não é somente legislar, é legislar e fiscalizar as contas públicas executadas pelo Poder Executivo. Tudo bem? E aí, gente, vejam só, é interessante porque quem vai auxiliar o Poder Legislativo no julgamento das contas do Poder Executivo é um órgão chamado Tribunal de Contas. Então, quando a prestação de contas chega até o Poder Legislativo, o que o Poder Legislativo vai fazer? Ele vai solicitar ao Tribunal de Contas a emissão de um parecer. E aí ele vai julgar as contas públicas com fundamento no parecer. Agora, veja, o parecer ele não vincula o Poder Legislativo, tá ok? É um mero parecer, é uma opinião. Então, o Tribunal de Contas, ele opina através de um parecer. Se o Poder Legislativo vai aceitar ou não a opinião do Tribunal de Contas, isso são outros 500. Tá ok? Digamos que o parecer do Tribunal de Contas ele não é impositivo, né? Ele é um mero parecer, ok? Como o próprio nome diz. É que nem parecer do Ministério Público. Você pode acatar ou não. Ok? Dúvidas, pessoal? Sim, que horas é o intervalo? Vamos esticar um pouquinho mais, que eu termino essa parte, que daí eu vou voltar no outro assunto na hora que vem, tudo bem? Tudo bem. Então, olha só.
vamos voltar aqui às diretrizes. Então, eu tenho os orçamentos públicos, né? As previsões das leis orçamentárias e os princípios orçamentários estão todos lá na Constituição Federal. Depois, gente, a Constituição Federal ele vai falar do controle das contas públicas. E ele vai falar que o controle das contas públicas ela pode ser, tá, um controle interno ou um controle externo. O que é o controle interno? É realizado pelo próprio Poder Executivo. Na União, por exemplo, nós temos a Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União é um órgão dentro da estrutura do Poder Executivo da União que controla os gastos públicos. Ok? Só que é claro que se tiver uma maracutaia lá, pode ser que a CGU esteja dentro da maracutaia, concorda comigo? Né? Então, a Constituição ela prevê um controle externo. E o controle externo é exatamente o controle realizado pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, que eu acabei de dizer para vocês. E é por isso que eu não posso dar um intervalo agora para não cortar esse raciocínio. Então, vejam, a Constituição prevê controle interno e externo. O controle interno é realizado pelo Poder Executivo. Só que ela também prevê um controle externo, porque o Poder Executivo pode estar corrompido, né? Não é isso? Se eu tiver lá um desvio de dinheiro público no Poder Executivo e esse desvio for encabeçado pelo chefe do Poder Executivo, é claro que ele vai manipular a Controladoria Geral da União para que não preste atenção naquilo lá, percebe? Então, veio o controle externo, que é feito pelo outro poder, porque daí já não tem como manipular. Ou não teria, né? E quem auxilia o Poder Legislativo no controle externo são os tribunais de contas. E aí, eu queria que você prestasse atenção. Primeira coisa, Tribunal de Conta não é órgão do Poder Judiciário, tudo bem? Tribunal de Contas é um órgão que possui autonomia e é vinculado ao Poder Legislativo, porque ele atua para exercer, digamos assim, para auxiliar o Poder Legislativo no controle externo das contas. Tá? E outra, o Tribunal de Contas da União existe para fiscalizar as contas da União, tudo bem? No âmbito estadual, tá? Eu tenho os tribunais de contas estaduais, mas preste atenção. O Tribunal de Contas Estadual ele vai auxiliar na prestação de conta dos estados e dos municípios que pertencem àquele estado. Tudo bem? E eu posso criar 2 tribunais de contas estaduais. Um tribunal de contas estadual para fiscalizar só as contas dos estados e um tribunal de contas estadual para se dedicar somente às contas dos municípios. Entenderam? Agora, os municípios não podem criar tribunais de contas. Isso é muito importante, tá, gente? Existem apenas 2 municípios no país que possuem tribunais de contas. O município de São Paulo e o município do Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas do município de São Paulo, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, eles são anteriores, tá? À Constituição de 88, e eles permanecem existindo. Mas após a Constituição de 88, foi vedada aos municípios a criação de tribunais de contas. Agora, se o Estado quiser, ele pode criar um Tribunal de Contas estadual e um Tribunal de Contas estadual para fiscalizar as contas dos municípios. Percebe? Então, vamos dar um exemplo. Estado de São Paulo. Eu tenho o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que fiscaliza as contas do Estado de São Paulo e dos municípios que pertencem ao Estado de São Paulo. E eu tenho um Tribunal de Contas municipal que fiscaliza as contas do município de São Paulo. Ou seja, o único município no Estado de São Paulo que não está submetido ao Tribunal de Contas estadual é o município de São Paulo, porque ele possui o Tribunal de Contas autônomo. Entenderam? Agora, é possível que os municípios criem tribunais de contas? Não. Mas é possível
que o Estado de São Paulo venha criar um Tribunal de Contas estadual para se dedicar somente às contas do município. Aí isso pode. O Estado pode ter 2 tribunais de contas, um que cuide das contas do Estado e um que cuide das contas do município. Isso pode. Entenderam? Mas, professor, daí, nesse caso, se for criado, daí o município não poderá ser mais fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado, que antigamente daí estava vinculado. ele não vai ser mais fiscalizado pelo Tribunal de Contas estadual, e aquele Tribunal de Contas estadual vai se dedicar somente às contas do Estado. Ele vai passar a ser submetido a um Tribunal de Contas estadual que se dedica somente às contas dos municípios. Entenderam? Não pode ele ser fiscalizado pelos dois. Não. Eu, particularmente, não conheço nenhum estado que fez isso, tá? Mas pode ser que tenha. Mas eu não conheço. Todos que eu conheço têm um Tribunal de Contas estadual que cuida das contas tanto do estado quanto do município. Aliás, é complicado isso, porque eu não sei se vocês se lembram, porque o Tribunal de Contas, você tem ministro do Tribunal de Contas, tudo bem? Quem que é eleito para ser membro do Tribunal de Contas, né? Então, são os próprios, às vezes são os poderes legislativos, às vezes é o poder executivo que coloca o cara lá. E muitas vezes esses caras são caras que têm um apoio político muito forte, estão geralmente em final de carreira. Então, não sei se vocês se lembram, mas lá no estado do Rio de Janeiro tinham 4 membros do Tribunal de Contas presos. Não sei se vocês se lembram, né? Aliás, o Rio de Janeiro tinha um monte de deputado, vereador, todo mundo preso naquele negócio lá, né? Uma bagunça, mas às vezes acontece, tá? Deu ter o próprio membro do Tribunal de Contas envolvido em corrupção. Porque, na verdade, gente, o problema é de ideologia, né? Você coloca o guarda para cuidar do galinheiro, mas se o guarda estiver macunado com as raposas, quem é que vai vigiar o guarda? Não é assim? Né? Não tem jeito, né? Tudo bem? Então, esses são os tribunais de contas, tá? E aqui, os municípios não podem criar tribunais de contas, salvo o município de São Paulo de Janeiro, que os tribunais de contas são anteriores à Constituição de 88. Tudo bem? Então, bem rapidamente para vocês, né? Nós temos aqui o controle interno e o controle externo das contas públicas. O controle interno é realizado pelo próprio Poder Executivo e o controle externo é realizado pelo Poder Legislativo com o auxílio dos tribunais de contas. Depois, gente, nós temos repartição obrigatória das receitas tributárias entre as pessoas políticas. Vejam, tudo isso está na Constituição. Ok? Então, cadê meu slide? Está aqui, ó. Então, presta atenção nesse slide aqui, ó. Ó. A União, ela é obrigada a passar metade, quase a metade do que ela arrecada com imposto de renda para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal. Eu não coloquei o Distrito Federal ali, tá? Tem uma falha aqui no meu... Tá vendo? O repasse, ele sempre é da esquerda para a direita. Então, muitas vezes, a Constituição obriga a União a repassar um percentual que a União recebeu de tributos para os estados e para os municípios. Por exemplo, metade do que a União recebe com o ITR pertence aos municípios. E existe o chamado Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, que é um percentual da receita tributária da União que ele é obrigado a repassar para os estados e para os municípios. Isso tudo por força da Constituição, tudo bem? Então, veja só, é um repasse obrigatório. E os estados também são obrigados a repassar um percentual do que eles recebem com os impostos para os municípios. Por exemplo, IPVA. Metade do que você paga de IPVA vai para o município. Você paga para o estado, mas o estado tem que passar para o município. E 25% do CMS também vai para o município. Então, vocês vejam que esses são repasses obrigatórios, são receitas tributárias que a União recebe e que ela é obrigada
por força da Constituição, a repassar para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Ou então, são os estados que recebem dinheiro através dos tributos e são obrigados a repassar para os municípios. Veja, o município ele não é obrigado a repassar para ninguém. E o estado ele não é obrigado a repassar nada para a União. Percebe? É sempre da esquerda para a direita, nunca da direita para a esquerda. Tudo bem? Esses valores são originários ou derivados? Ah, boa pergunta, Isabel. Daí, tem assim, receitas originárias, receitas derivadas, e aí depois tem receitas de transmissão, de repartição. São receitas que você recebe fruto de outra pessoa política, entendeu? Na verdade, elas não deixam de ser derivadas, né? Porque são receitas oriundas de tributos. Só que não é tributo que você arrecadou, é tributo que uma outra pessoa política arrecadou e está obrigada a repassar para você. Tudo bem? Beleza, gente? E, por último, nós temos os pagamentos das despesas judiciais através dos precatórios, que vai ser objeto da segunda aula, e a legislação concorrente. Eu estou cansado, eu acho que vocês estão cansados também. Vamos parar para o intervalo aqui, né? A gente volta 20 para as 10, tudo bem? Combinado. Beleza.